Gente, agora é a terceira aula de filosofia que vai ser destinada aos sofistas e à filosofia platônica. Primeiro vamos falar dos sofistas. Os sofistas, o que a gente tem que saber é que eles eram voltados para uma área do convencimento através da oratória. E qual que era a importância dessa oratória? Essa oratória era extremamente importante porque na Grécia Antiga, se a gente lembrar, a filosofia era baseada na prática da vivência da democracia. E a democracia baseava-se nas discussões, na ágora. Então era importante ter o dom da oratória. E esses filósofos, eles ensinavam aos cidadãos gregos a habilidade da persuasão, de sempre ganhar um debate. Tá, então a gente tem que lembrar que eles recebiam por essas aulas e que existem dois termos importantes nessa filosofia. Um deles é o arete. O que é o arete? O arete é aquela arte da oratória, da persuasão. Entendeu? A arte do falar. E a erística. A erística é a técnica do convencimento. Então, através do arete, alcançava-se a erística. Dois nomes a gente vai destacar dentro dessa filosofia. Um deles é o Protágoras. O Protágoras, ele era marcado pelo relativismo da questão da verdade humana, porque para ele o homem é a medida de todas as coisas. O que é que isso refere? Isso vai se referir ao fato de que uma verdade, ela depende daquilo que você quer alcançar com ela, na visão dele. Ou seja, a verdade vai mudar de acordo com a sua necessidade. Isso é o relativismo. Entendeu? Então, as ações humanas se baseiam nas suas necessidades, então a sua verdade nem obrigatoriamente vai ser a verdade do outro. O outro nome é o Gorgias. O Gorgias, ele já tem a questão de ser conhecido como o pai da retórica, onde o conhecimento ele vai ser relativizado e onde vai ter aquela ideia do que parece para mim é para mim, o que parece para você é para você. Esse pensamento dele, ele leva a alguns conhecimentos de que os temas dele eram muito subjetivos, muito pessoais, o relativismo, que é comum desse período, e aqui a gente tem uma palavra nova, que é o asticismo. Tem muito a ver com questão religiosa muitas vezes, mas nesse caso aqui tem a ver com a evidência e o comportamento dentro de uma doutrina, que pode ser religiosa ou pode ser só questão mesmo de um ato filosófico. E a questão do ceticismo absoluto. Aqui tem muito a ver com o fato de que os sofistas, eles muitas vezes entravam em embate com alguns filósofos clássicos. E nesse caso ele entra com o próximo filósofo que a gente vai estudar, que é Platão. No qual ele faz que a verdade, ela tem duas vias de erro, que, ou seja, aquilo que para Platão significa as duas faces e uma delas leva à verdade, para ele as duas são erros, já que a verdade ela é relativa para ele e não absoluta. E aqui a gente vai encarar o fato de ter esse contraponto entre as duas, entre a filosofia clássica e os sofistas. Os sofistas, eles eram criticados pela filosofia clássica por relativizarem a verdade, entendeu? E por ter essa dinâmica da persuasão e da retórica só como meio de ganhar debates. Então, para os clássicos, eles na verdade não eram nem filósofos, já que eles eram pagos para ganhar debates. Então, eles eram chamados de mercenários por cobrarem o ensinamento. Agora a gente vai entrar em Platão. Platão é um dos filósofos mais importantes desse período clássico, porque ele tem um marco metafísico na filosofia dele. Então ele está muito além da questão só filosófica, ele amplia a discussão. E ele é um discípulo de Sócrates. E ele é responsável por escrever praticamente tudo que a gente conhece sobre Sócrates.
E aqui, assim, o principal da gente saber dele é a questão de que ele fundou uma escola em Atenas, que é um marco, e que a filosofia dele é marcada por um dualismo, principalmente na questão da teoria das ideias, que são os dois mundos. Aqui a gente tem ele numa figura clássica de um quadro, inclusive já caiu em prova, e aqui a gente vai discutir essa teoria das ideias, tá? A teoria das ideias, na verdade, ela é a divisão entre dois mundos platônicos. Para Platão, existiam dois mundos completamente distintos, sendo que um refere-se ao conhecimento e o outro à ausência desse conhecimento. E aqui a gente vai trabalhar o mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo racional, aonde tem-se o conhecimento verdadeiro, onde se tem a perfeição, e é o que faz referência à imutabilidade que a gente viu lá em Parmênides. Então, esse mundo também recebe o nome de mundo das ideias, porque nele está a essência das coisas, a essência das ideias, o ideal. E o segundo mundo é um mundo sensível, que é um mundo que não gera conhecimento verdadeiro, o imperfeito, que é baseado nos sentidos. E esses sentidos é o que formam as impressões. Então, nós temos impressões do que realmente são as coisas, entendeu? A gente gera impressões nesse mundo material. Daí a ideia de ser transitório e da mutabilidade de Heráclito. Então, aqui a gente evidencia que Platão ele faz um retorno àqueles pré-socráticos, mas ele alia os dois no pensamento dele, ao ele contrapor Parmênides e Heráclito, só que fazendo parte mundos distintos, mas que mundos que se comunicam. Porque aqui no plano material, que seria o nosso mundo, a gente só tem projeções, a gente só tem impressões do que realmente são a essência das coisas que vem do mundo inteligível. Continuando nessa ideia, a gente sabe que para Platão o mundo sensível é uma mera cópia imperfeita do mundo das ideias. E assim, para ele, todos nós que aqui estamos, a gente já vivenciou esse mundo perfeito do mundo inteligível. Mas a partir do momento que a nossa alma vem para o mundo material, a gente sofre um processo de amnésia, de esquecimento. Mas existe uma maneira da gente voltar a essa essência, entendeu? De ter uma memória dessa essência da perfeição, e é o processo da reminiscência. Essa reminiscência, ela não vai acontecer com todo mundo, porque existe um estágio que se chega a essa reminiscência. Então, assim, não são todas as pessoas que vão chegar ao conhecimento pleno, segundo Platão, e existe todo um processo para a gente chegar até ele. E ele fala desse processo por meio de uma alegoria, que é o mito de Er. Porque nessa alegoria ele mostra todo o processo de como é que as almas fazem um progresso para obter conhecimento, que é a partir de um progresso gradativo em busca de uma verdade absoluta. E aqui a gente também tem que levar em consideração que há um outro dualismo platônico no que se refere à composição do ser. O ser é composto de duas partes: corpo e alma. O corpo, ele é finito e mortal. É ele que está no plano sensível. E ele é só uma carapaça que carrega a alma, porque a alma é infinita e imortal, e a alma é que é capaz de adquirir conhecimento. Só que a alma, para ele, não era única, sabe? Ela não era algo uniforme.
Na verdade, existem 3 tipos de alma para ele. Existe a alma apetitiva ou concupiscente, que ela é a que tem a interna insatisfação. Por quê? Porque ela está referente aos desejos humanos, aos prazeres, a toda a questão passional humana. Então, ela é insaciável. E aí a gente tem a segunda, que é irracível, que é aquela que tem a ver com a questão da sobrevivência humana, que vai ser a necessidade de buscar comida, de buscar trabalho, de se proteger. E temos a mais importante delas, que é a alma racional, que é a parte superior da alma. Ela é aquela consciência que nos remete ao mundo das ideias. Então, é essa alma que tem a capacidade de atingir a reminiscência. Só que nem todas as pessoas têm essa alma aflorada. Aqui vem a ideia de que a busca ao conhecimento, o ato filosófico, ela é um aprimoramento da alma racional, porque nem todos têm essa alma. Aqui a gente vem para uma das partes mais conhecidas de Platão, que é o mito da caverna. Na verdade, o mito da caverna não passa de uma alegoria para poder explicar essa teoria de 2 mundos platônicos. Por quê? Porque ele traz a ideia de que existiam pessoas aprisionadas dentro de uma caverna, e essa caverna só passava, na verdade, um mundo de sombras do que realmente era o mundo. As pessoas não tinham ideia do que realmente era o mundo. Era um mundo de impressões. Impressões forjadas, aonde só chegavam a elas parte da realidade. Então, essa caverna é uma metáfora do que seria o mundo sensível, porque através da questão da sensibilidade mesmo da visão, do tato naquele cubículo, é que dava noção de vida para aquelas pessoas. Só que um homem, que seria o filósofo, ele resolve se desprender e descobrir o que tem fora daquela caverna. Então ele sai do senso comum, da inércia, rompe e vai para o mundo real. E no mundo real ele descobre a luz. A luz do mundo real é a questão do conhecimento, a questão do acesso ao conhecimento. Então é a reminiscência, é ter o acesso ao mundo realmente das ideias. Então, na verdade, é só uma metáfora de se romper as sombras da questão das impressões e atingir o conhecimento. Baseado nisso, existem algumas coisas mais subjetivas, mas que também remetem ao mito da caverna. Muitos filmes, inclusive. E um muito bom que eu queria indicar para vocês é o Quarto de Jack. Porque no Quarto de Jack a gente vai ver claramente uma metáfora do que é essa alegoria platônica do mito da caverna. Não vou dar spoiler, mas é um filme muito bom, eu indico, porque ele vai te dar essa noção de 2 mundos, do que acontece no quarto e fora do quarto. E aqui a gente vai trazer um pouco sobre como usar o que a gente está estudando hoje na filosofia, né, assim, na redação, na filosofia na redação, foi mal. Ao meu ver, toda vez que você puder falar da questão da alienação, você pode fazer uma ponte com o mito da caverna. Porque o método de alienar, ele é muito próximo do aprisionamento da caverna. Porque você aprisiona a pessoa no mundo de aparência para que ela possa ser manipulada, para que ela possa não ter noção da realidade. Então ela está vivendo no mundo de sombras, no mundo de aparência. E romper com isso, romper com a alienação, é ter acesso a um outro mundo, a um mundo de essência, a um mundo realmente do conhecimento e de uma verdade absoluta. Então, é romper com o aprisionamento, é sair da caverna.
E os sofistas, eu acho que ele tem muito a ver quando a temática ela gera já um relativismo por ela mesma. Porque se a gente for pensar, tem muitas discussões que elas em si já geram um relativismo de verdade, sabe? Até que ponto que aquilo é 100% aquela verdade, sabe? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou mandar uns exercícios.